Ai, ai. Olá, Gleisa, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live de hoje. A gente vai estar falando com a Luísa Leite sobre Sandbox. Olá, dados legais aqui já presentes também. Sejam bem-vindos. Luísa já está entrando. Olá, Hermes, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Eu estou aguardando a Luísa para entrar, que vai fazer com a gente. Olá, Rayane, tudo bem? Quanto tempo, hein, Rayane? A gente também parou aqui de fazer live durante um tempo, até para ver os melhores horários, né? Que essa mudança da pandemia fez com que a gente fizesse uma série de lives durante um período. E aí a volta das pessoas, justamente a nova realidade, fez com que a gente também readaptasse os horários das lives e a frequência delas. Por isso que a gente está entrando agora. Eu já solicitei, já autorizei dados legais a entrar e estão aguardando aqui. Estamos aguardando ela entrar. Olá, Neidiane, tudo bem? Mas, de qualquer jeito, enquanto ela está entrando, eu queria conversar com vocês um pouco sobre a lógica da gente estar discutindo sandbox aqui. Na verdade, oi, Norton, quanto tempo, hein? Seja muito bem-vindo. Estava com muita saudade de vocês aqui. Fel Nóbrega, Neidiane. Oi, Luísa conseguiu entrar. Tudo bem, Luísa? Tudo ótimo. Tava travando aqui pra mim, dizendo que não era possível. Ai, meu Deus. Coisas de internet são assim, né? Elas não, É. é o que eu digo. Quem não sabe, não faz ao vivo. A gente está aqui, faz parte da vida. Bom, gente, eu estava comentando com eles, Luísa, nesse momento aqui de entrada, de aquecimento, o como a gente está se readaptando, né? Esse Sim. universo da pandemia e tal, ele acelerou muitas coisas. Mas, na verdade, não é tudo culpa da pandemia. Afinal de contas, inclusive, eu queria primeiro falar para vocês que a Luísa, ela é CEO da Dados Legais, né? É uma pessoa que já escreveu sobre sandbox. A obra, se não me engano, é Advocacia 4.0, o livro, não é? No Advocacia 4.0 tem um artigo de sandbox, mas a gente tem o livro que é o Sandbox, Experimentalismo do Direito Exponencial, que é só sobre o tema. Saiu Olha só. pela RT. Ou seja, a pessoa sabe tudo sobre sandbox, entendeu? Então, já escreveu sobre o tema, tem esse livro específico sobre o assunto. Eu li o artigo dela nesse livro Advocacia 4.0, que também achei bastante interessante. E, na verdade, a ideia dessa live é a gente trazer para vocês conceitos novos que estão surgindo, porque nós estamos em uma era em transformação, né? Tem pessoas que falam que somos uma quarta revolução industrial, tem pessoas que falam em era digital, em era da informação, em idade complexa, seja o nome que você quiser dar à situação em que nós vivemos, que já existia antes da pandemia, não é à toa que já haviam essas obras aí colocadas, ela só acelerou. A pandemia acelerou muito a digitalização, né? Em diversas questões. Então, o que a gente quer colocar existe um movimento, esse movimento já estava sendo feito, a tecnologia vem trazendo inovações importantes e com a pandemia, onde todo mundo ficou isolado em sua caixinha, literalmente isso precisou ser muito mais acelerado e desenvolvido. E aí, então, eu não vou roubar muito mais tempo da nossa convidada aqui, fantástica, e eu queria que você já começasse, Luísa, falando sobre o que é sandbox. Porque quando eu botei isso, um monte de gente me mandou mensagem no privado perguntando que diabo era isso. Eu falei assim, bom, então tá ótimo, a live vai ser Entra informativa. na live e confere. Exatamente, entra na live que tu vai aprender. Vamos lá. Bom, Micaela, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar participando aqui de mais uma parceria com a tutoria. Bom, o que é o sandbox, né? Sandbox é um termo que veio da computação. Na computação, quando a gente fala em sandbox, a gente está falando de um espaço que a gente cria dentro de um software ou dentro de um sistema para a gente poder fazer experimentalismo. Então, a gente cria esse sistema, a gente pode testar do jeito que for lá dentro. Se der qualquer problema, você não compromete o sistema como um todo. Você só tem ali, é um ambiente controlado de teste.
E aí, quando a gente traz para o aspecto da regulação, do direito, a ideia do sandbox é muito essa também, é você criar um ambiente em que você possa tentar testar, você possa experimentar de forma com que você não comprometa e não cause impactos dentro da sociedade, dentro da economia. Então, a gente cria um espaço de teste que é controlado, vai estar ali sob a supervisão de um regulador, e aí, dentro desse espaço, você dá salvaguardas para esses novos modelos de negócio, essas inovações, atuarem de forma mais flexibilizada. E o porquê disso? A gente tem o direito vindo muito a reboque dos fatos. Então, uma coisa acontece, aí depois que ela acontece, você vai medir aqueles impactos, depois que você mede aqueles impactos, você pensa numa regulação. Com o Sandbox, você acompanha isso, esses impactos, entende a inovação no momento em que ela está acontecendo. Então, você está ali sob a supervisão do regulador, e aí ele te dá uma flexibilização para entender aquele novo modelo de negócio que tem que ser considerado inovador, e a partir daí ele consegue regulamentar algo sem ele estancar a inovação. E sem ter que regular algo que já não existe mais. Então, a gente sempre gosta de dar o exemplo de aplicativos de viagem que demorou 5 anos, desde que o Uber surgiu aqui no Brasil, até sair uma regulamentação para esse tipo de negócio. Em muitos aspectos, a regulamentação nem faz mais sentido, porque o modelo de negócio já mudou e isso é muito proveniente das inovações. Você tem uma mudança constante. Então, com o Sandbox, você consegue acompanhar essas mudanças ao mesmo tempo que você está regulamentando. E tem uma troca muito em conjunta do regulador com os players do mercado, que é algo que a regulamentação tradicional não propõe. Então, essa conversa, ela reduz a sua curva de aprendizado sobre um modelo de negócio. Você consegue regular ali sem ter que estabelecer parâmetros que talvez por você não entender, vá impedir que aquele modelo de negócio funcione dentro da sua máxima, né? Que ele se propõe a estabelecer em relação à inovação. Então, o Sandbox ele vem muito com esse intuito. Não, eu achei interessantíssimo isso que você colocou, porque parece que é um organismo vivo, né? O Sandbox ele trabalha como um organismo vivo, estando aí adaptável, que é uma visão extremamente moderna, até da regulamentação jurídica. Normalmente, no âmbito do direito, a gente tem a tradição, o tradicional engessamento das coisas, né? A gente sempre atua de forma a reboque. Então, realmente, é uma visão bastante inovadora e interessante dentro desse contexto jurídico. E aí eu queria saber de ti o seguinte: quais são as premissas, quais são os objetivos desse tipo de trabalho para fins de regulamentação do setor? Bom, para a gente ter um sandbox, a gente precisa, antes de tudo, estar falando de algo inovador. E aí a gente se esbarra no conceito de o que é inovador, né? Então, o sandbox, ele abarca qualquer modelo de negócio, qualquer produto ou serviço que esteja sendo prestado de uma forma que nunca antes foi desenvolvida. Então, não necessariamente a gente está falando de tecnologia aqui, a gente está falando realmente de algo que inove. Você não tem nada que se assemelhe com aquilo. Então, você não tem nenhuma regulamentação que você consiga encaixar aquilo dentro daquela caixinha, porque ele não se assemelha com nada. Então, você precisa pensar uma regulamentação nova para aquele modelo de negócio ou para aquele novo produto ou serviço. E aí, daí surge a necessidade de um sandbox. Depois que você tem um modelo de negócio que seja inovador, ele tem que estar numa fase mais avançada. Então, ele já tem que estar na fase que a gente chama de tração do mercado. Você já teve a ideia, você já validou sua ideia, você já está tracionando no mercado, e a partir daí você não precisa, de início, arcar com todos os custos regulatórios que às vezes não fazem sentido porque não se encaixam dentro do. O seu modelo de negócio não encaixa dentro do que já está posto. Então, você sugere, levanta a mão, olha, preciso de um sandbox aqui, para você ter essa flexibilização em relação a essas normativas. Então, uma vez que você é inovador, você está com tração no mercado, você tem que pontuar todos os riscos que são inerentes à sua atividade. Então, quais os riscos que o regulador vai estar tomando se algo der errado na sua atividade? Como que você vai suportar esses riscos? Você tem condição de arcar com todos esses riscos, depois em questão financeira mesmo, se você vier a lesar algum consumidor?
Então, você tem que ter todo um levantamento desses riscos. E um outro ponto também, sempre quando você estiver em um sandbox, o seu consumidor final ele tem que saber que você está nesse ambiente de teste, porque aí ele também está tomando o risco de estar consumindo um produto e um serviço que não está totalmente regulado ainda. E aí o objetivo disso tudo é, primeiro, você conseguir entender o modelo de negócio, conseguir reagir regulatoriamente de forma mais rápida, já que você está ali atuando em conjunto com esse novo serviço. Segundo, você não faz com que um serviço ele tenha que logo de início arcar com todos os custos que já existem regulatórios. A gente sabe que são custos grandes, então muitas vezes as empresas elas não conseguem avançar por ter que cumprir uma série de requisitos, tanto questão burocrática quanto até em questão de negócio. Então você abre mão disso para que a empresa ela consiga se desenvolver e depois o regulador vê o que faz sentido ou não. E você consegue ir se adequando aos poucos, porque realmente a gente viu que aqui faz sentido você ter uma regulamentação a regulamentação B não faz sentido. E aí, ao longo desse processo, o sandbox normalmente dura 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, a empresa ela vai se adequando aos poucos em relação a isso e vai tendo as trocas com o regulador. E aí, como consequência disso, você, por estar ali debaixo do guarda-chuva do regulador, mesmo que só com uma supervisão, você gera uma segurança jurídica naquele negócio. Então, isso faz com que investidores se sintam mais confortáveis em investir, consumidores se sintam mais confortáveis em estar consumindo aquele produto, aquele serviço, e isso acaba gerando um investimento que faz com que essa inovação ela se acelere e ela consiga se desenvolver mais rapidamente. Então, o sandbox não é uma incubadora, mas ele acaba gerando esse impacto positivo em relação, a partir da segurança jurídica que ele traz, as empresas elas conseguirem angariar certo nível de investimento de forma mais fácil também. Eu pensei exatamente nisso. Quando você estava falando, eu falei, pô, será que ser uma incubadora funciona nessa lógica, né, de incubação de negócio? Mas, de certa forma, vai nesse mesmo racional. Não, achei interessante, eu até queria saber, tem um monte de amigo aqui nosso, Paola, Márcio, Emerson, um monte de gente conhecida. E eu queria saber de vocês já ouviram falar de sandbox? Já sabiam desse impacto, da possibilidade de você utilizar? Porque o que eu acho mais interessante além de ser um organismo vivo, é justamente você ter uma experimentação, né? Ou seja, você verifica o modelo de negócio, você vê como é que você pode regular, até porque aquele modelo de negócio pode, de fato, acabar, se demonstrar inviável e não ir para frente. Aí, na verdade, você não teve tanto custo, né? Nem tanto risco, porque eu acho que também aí envolve não só a questão da regulação, mas também a questão do risco, né? O Márcio já falou que nunca ouviu falar de sandbox. Você vê como é que você está trazendo um tema importantíssimo para o povo aqui. Normalmente o pessoal que trabalha com bancário e financeiro está mais familiarizado com esse tema, porque é por onde por onde surgiu, né, o sandbox aqui no Brasil. Então, a gente tem um setor extremamente regulado, e aí, justamente no setor financeiro, para poder dar voz e dar mais espaço para as fintechs, pensou-se no sandbox como uma forma de entender melhor esses novos modelos de negócio que têm surgido. Então, hoje no Brasil, a gente já tem sandbox instituído pela SUSEP, que é o órgão regulador responsável pela toda a parte de seguro, pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. E ontem a gente teve a aprovação também do sandbox para o Banco Central. Então, as fintechs, essas startups que estão surgindo e entrando no mercado e ainda não são consideradas também como instituição financeira, por exemplo, elas podem se candidatar para um sandbox e não ter que arcar com custos regulatórios de início. E aí, a partir daí, a gente, quando termina o ciclo de sandbox, a gente tem 3 grandes consequências. Uma, o regulador pode entender que aquele modelo de negócio não é uma inovação. Não é uma inovação, você já se adequa na regulamentação X, então você vai ter que seguir ela. E a empresa ela já vai sabendo disso ao longo do processo, porque vai tendo essa troca de feedbacks constante. Ou, não, realmente, é um modelo de negócio inovador, vocês estão inovando no mercado, a gente precisa pensar uma regulamentação nova para isso, e aí você já vai ter construído, em certo aspecto, algumas regulamentações durante esse período, de acordo com o que foi se entendendo
dessas trocas com esses players. Ou, por fim, você pode entender que, na verdade, esse modelo de negócio ele não merece uma autorização por estar gerando um dano na economia e na sociedade, então você simplesmente veta e aquele tipo de negócio ele não pode dar continuidade. Então, seriam os três grandes desfechos dentro do Sandbox. O primeiro Sandbox que foi instituído aqui no Brasil foi da SUSEP, a gente já tem algumas empresas participando, e aí daqui a um ano a gente vai começar a ver quais são de fato os resultados aqui dentro do Brasil desse novo mecanismo, mas já tem empresa dentro desse ambiente de teste, né? Já saiu o primeiro edital com as escolhidas. Cara, sensacional, Luísa. Você vê aqui pelos comentários quantas pessoas falaram que não entenderam, não conheciam Sandbox. Só, na verdade, o João, que leu o seu livro, como eu. E ainda assim, eu li, mas está sendo muito legal essa troca, porque quando você troca, você consegue, às vezes, extrair algumas coisas que você não entendeu lendo. Então, você veja como é um termo extremamente inovador, é um mercado que se abre, e eu acho interessante você colocar isso. Até Fábio está aqui. Beijão, Fábio. Que bom ter você aqui com a gente. É importante a gente ver como é que é um mercado que se abre e mais, né? Que interessante. A gente implementou o Sandbox, mas eu ainda não tive no Brasil nenhum resultado com relação a essa avaliação, né? Como você colocou. Eles estão em andamento, ou seja, esses segmentos estão sendo avaliados e pelo que você disse também, me parece que o que a gente tem mais é na área financeira. Não existe ainda... existe sandbox em outras áreas, tipo mineração, energia, alguma coisa relativa a isso, ou área de tecnologia mesmo, novos softwares. Existe isso? Não. Aqui no Brasil ainda não. O Sandbox ele foi uma bandeira muito levantada pelo setor financeiro, então teve toda uma coordenação entre Banco Central, CVM, SUSEP, que veio de um grupo de estudos e grupos de trabalhos que é o LAB, que é um laboratório financiado pelo Banco Interamericano, BID. Então, eles pensaram, observando muito lá fora, o que estava acontecendo em relação ao experimentalismo, como que isso estava gerando competição, quais os impactos positivos disso. Eles trouxeram a ideia de sandbox para cá, para esse grupo de trabalho. Então, eles pensaram as diretrizes e dentro desse grupo você tem players, você tem alguns reguladores, você tem academia, e aí trouxe à tona a ideia de estabelecer um sandbox no setor financeiro. Mas em outros países, a gente já tem sandbox sendo utilizado na parte de health tech, então experimentalismo, principalmente em questão de cirurgias à distância com robô, já está sendo realizado. A gente tem. É muito Adorei esse interessante. negócio. Já tem sandbox na parte de ambiental, então você falou aí da mineração, entraria aí, tem parte de energia, tem parte de sandbox. Leve congelada. Não sei se está travado só para mim. Deu uma travada rápida Deu quando uma você estava congelada. falando na área de Voltei. energia. Voltou. Ah, sim. Não, eu ia até comentar que eu sei que sua área é de tributação tem alguns projetos, já tem alguns estudiosos sugerindo o sandbox, por exemplo, para se aplicar em âmbito de reforma tributária. Então, assim, como é um ambiente de teste, um ambiente de experimentalismo, dá para você aplicar nos mais diversos setores. E a gente conversou mesmo pela parte financeira. Não, excelente. Eu adorei esse negócio. Até na área tributária, imagina. Vamos raciocinar a possibilidade de um sandbox na área tributária. É tanta cabelo branco. Inclusive, minha cabeleireira falou que de um mês para outro já triplicou. Eu já estou no mesmo nível que a minha mãe de cabelo branco. Fiquei um pouco tensa com essa informação, mas tudo bem. Mas veja bem, eu acho assim que é um universo que se abre e você está trazendo uma visão muito interessante, né? Como é que isso está no mundo? Ou seja, o mundo está usando isso, inclusive, para operar robô, imagina a situação, e a gente começou a trazer isso, pelo menos, pela área financeira. Vamos acompanhar aí pelo menos os deslindes, né? Até mais ou menos com a previsão da primeira resposta aí com relação a esses sandbox que foram feitos no Brasil, que estão em teste no Brasil. Normalmente o período de sandbox é de um ano para você ter o primeiro
os primeiros resultados, né, do que vai ser feito, o que vão ser feitos com essas empresas que foram aprovadas, mas eles podem ser postergados por mais um ano. Então, Tá. vamos trabalhar aí que vai ser postergado. Então, daqui 2 anos a gente vai conseguir ver os reais impactos do sandbox, se de fato tem sido efetivo, como tem sido lá fora. Mas a ideia é que cada vez mais esse sandbox ele seja expandido para outras áreas. Então, a gente vê muito a Anvisa pensando na questão do sandbox para cigarros eletrônicos, muito provocado pela parte da iniciativa privada. Então, acho que cada vez mais a gente vai ver em outros aspectozinhos o sandbox sendo aplicado. E a ideia do sandbox é que você parta muito do regulador isso. Você não precisa de um marco legal do sandbox. Então, a gente, como não precisa de uma lei do sandbox, todos os reguladores, eles pensando em uma forma de aplicar isso em cada setor, né? Ele teria só que elaborar quais seriam as diretrizes, quais seriam a aplicabilidade disso, o que deixa muito mais fácil, né? Você ter essa expansão. Fica muito mais fácil implementar, não só na parte do setor financeiro. Não, isso é interessantíssimo, porque dá até um certo reforço com relação a próprias agências reguladoras, né? A gente teve aí uma lei de liberdade econômica, tivemos em 2019 uma lei que reviu aí até mesmo a atuação das agências reguladoras, né? Tem muita gente discutindo o interfluxo entre essa lei de liberdade econômica e a atuação das agências reguladoras, e eu acho que o sandbox ele vem como uma forma de reavivar e até de aproximar mais, porque uma das discussões que eu vejo muito forte, Luísa, hoje, é justamente as agências reguladoras não serem tão efetivas no Brasil, porque esse modelo ele veio do modelo norte-americano, mas lá é completamente diferente a atuação. Sim. No Brasil você vê, é muito mais forte, pelo menos assim, sob o meu ponto de vista, até queria ouvir o teu, o que eu vejo forte é a ANP, que é com quem a gente convive, né? Além disso, você tem aí uma manifestação da ANEEL, e em alguns pontos a gente vê a Anatel e às vezes a Anvisa. Agora, tirando essas, a ANS, entendeu? A Ancine. Então, tipo, eu acho que nesse aspecto, talvez realmente eles possam ver, e cada hora a gente está tendo novidade, você revitalizar. A agência reguladora traz esse tipo de proposta, até por uma questão dela demonstrar, ela que deve conhecer o setor, dela demonstrar essa necessidade de regulamentação de coisas novas, mas também eu achei interessante o ponto que você citou da iniciativa privada, né? A nossa amiga aqui do Tributário Legal também entrou. Um grande beijo para vocês aí. Então, eu queria ouvir de você isso. Lá normalmente, né, aonde ocorre esse sandbox, queria até que você desse um overview disso. Quais são os países onde isso está mais institucionalizado e como é que é o meio normalmente onde isso é levado? Ou seja, como é que isso começa? Começa com a iniciativa privada pressionando os reguladores ou é natural que seja espontâneo do regulador e até interesse do regulador esse tipo de proposta? É bem interessante esse ponto, Micaela, que você trouxe das agências, que hoje é o que dá na telha da agência que ela vai regular, né? Tipo, tô a fim de regular agora é crowdfunding, vou regular isso. Exatamente. A ideia do sandbox é muito inverter essa ordem também. A gente brinca que é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a iniciativa privada pode pressionar e falar, olha, a gente está precisando de implementação de um sandbox para, sei lá, blockchain. Vamos fazer blockchain com sandbox, vamos ver como é que funciona. Então, tem esse diálogo mais aberto com o regulador. Obviamente, sempre vai partir do regulador o edital. Então, para você participar de um sandbox, o regulador ele abre um edital chamando todas as empresas que estão atuando com determinada atividade. Então, todas as empresas que estão atuando com blockchain, a gente está abrindo o edital aqui para vocês se submeterem, demonstrarem que vocês estão atuando de forma inovadora, demonstrarem que vocês já têm tração no mercado, que vocês conseguem suportar o risco da sua atividade e indicando o que vocês precisam de flexibilização regulatória. Então, por que deles indicarem o que eles precisam em relação à flexibilização? Porque como cada modelo de negócio funciona de uma forma, se o próprio regulador dissesse, olha, a gente vai flexibilizar A, B e C, talvez não fizesse sentido para as empresas. Então, elas indicam o que elas precisam, o regulador ele faz a entrevista, entende se aquilo é possível ou não, e aí ele oferece o que a gente chama de uma autorização precária.
Durante um ano, a empresa pode atuar por meio dessa autorização precária sem cumprir aqueles requisitos que ela solicitou. Então, o regulador abre mão desses requisitos durante esse um ano para entender se é aquilo que vai embarrear aquela atividade, se aquilo não, de fato, não se aplica dentro daquele modelo de negócio. E aí, por ser uma autorização precária, se aquilo estiver gerando algum dano para a sociedade ou algum dano econômico que seja lesivo, de fato, para o setor, ela pode ser revogada a qualquer momento. Então, você tem esse controle e esse poder da agência sobre o programa do Sandbox nesse sentido. Então, a ideia do Sandbox começa muito daí. Normalmente, o Sandbox, você abre um edital e aí, depois de um ano, abre-se outro edital. No Brasil, a SUSEP fugiu um pouquinho, a SUSEP não, perdão, a CVM fugiu um pouquinho desse modelo. Uma vez que ela abre esse edital está aberto para sempre, você a qualquer momento pode falar, olha, quero participar, se submete, eles fazem a análise e aí você começa a participar sem ter que esperar terminar esse período de um ano do início do edital. Alguns países que já adotaram, a gente tem um sandbox muito avançado em Londres, que foi onde surgiu, então na Inglaterra eles já estão no 7º cortes, que a gente chama, então já foram 7 ciclos de sandbox, e as iniciativas lá têm mostrado que isso tem sido bem efetivo em questão de desenvolvimento de inovação. As empresas elas têm conseguido se desenvolver melhor e novos produtos têm surgido e gerado mais competição no setor financeiro. A gente tem muito forte sandbox na Ásia, então Singapura, China também já tem aplicado bastante. E aqui no Brasil a gente também tem. O sandbox ele está espalhado em várias regiões, na verdade, né? Mas acho que assim, os mais emblemáticos são esses. Eu gosto sempre de citar Singapura porque lá eles não só estão fazendo sandbox na parte de financeira, mas estão fazendo na parte de saúde, na parte de energia, na parte toda também de ambiental. Então, eles têm diversificado bastante. E a ideia com isso é você ter uma coordenação entre os reguladores, porque hoje um modelo de negócio ele esbarra em várias áreas. Então, você tem, às vezes, um modelo de negócio que é uma mesma empresa que atua no segmento financeiro, atua no segmento de saúde, atua no segmento de educação em certa medida, e acaba que vários reguladores estão coordenadamente regulando, então você tem essa coordenação entre esses setores e você faz com que essa regulamentação ela seja equilibrada, né? Já que vai estar todo mundo conversando, em vez de um regular de forma mais branda e o outro de forma mais pesada, você consegue ter uma regulamentação que faça sentido para todo mundo. Cara, sensacional. Tem uma pergunta aqui, Luísa, do Daniel. Ele está dizendo o seguinte: existe algum limitador, como patrimônio mínimo, número de clientes, tempo de funcionamento para essa participação? Porque senão o regulador poderia engessar essa possibilidade apenas para companhias tradicionais. Daniel, a gente tem a parte de todos os critérios técnicos para definir que a empresa tem tração no mercado. E aí, dentre esses critérios, tem alguns como, não questão de patrimônio mínimo, mas qual é o fluxo em questão de monetária que está gerando, principalmente quando a gente fala em setor financeiro, né? Quanto de receita aquilo está gerando dentro da empresa, número de clientes, acredito que não, tempo de funcionamento também não, mas tem os critérios, sim, para você ver se aquela empresa está com tração no mercado. E isso é uma pergunta que é muito interessante. O pessoal fala, mas aí eles têm um critério lá de escolher, vai poder ser algo imparcial. A ideia é que você tenha esses critérios objetivos dentro de uma certa medida para você conseguir justamente evitar isso. E aí você conseguir analisar de fato só a parte do que você vai estar dando de salvaguarda em questão de regulamentação, desde que a empresa cumpra todos aqueles requisitos. E aí o que entra um pouquinho, que é uma crítica até do meu ponto de vista, é a questão de como que você vai definir se está sendo inovador ou não, né? Então, nesse ponto acaba sendo um pouco subjetivo, ainda não tem critério muito... Gente, está tendo uma obra aqui, desculpa. Muito, muito objetivo em relação a isso, mas sim, existem critérios. Uma pergunta aqui que o pessoal do Tributário Legal fez foi: ela pode ser excluída ou punida após a entrada da empresa? Como assim? Assim, você tem uma autorização precária. Vamos supor, eu combinei que
para você estar participando dentro do sandbox da CVM, todos os funcionários têm que usar a blusa branca. Isso foi um combinado que a empresa fez com a CVM. Chegou lá na hora, os funcionários não usam blusa branca, essa autorização precária ela pode ser revogada a qualquer momento. Então, a pessoa perde esse direito de não precisar cumprir mais um requisito ou um combinado que foi feito. E aí a atividade ela vai ou não vai poder, não vai ter permissão para seguir, ou ela vai ter que entrar dentro de uma outra regulamentação já existente. Excelente. Uma outra questão colocada aqui pelo Daniel foi o seguinte: ele elogiou o seu ponto e ele falou: bom, mas no caso de reguladores que possuem instruções intrínsecas, exemplo, a CVM e o Bacen, como fica definida a competência? Teria que participar de ambos os sandboxes ou não? Hoje, a CVM, a SUSEP e o Banco Central, eles têm até um comunicado em conjunto que eles vão atuar em coordenação. Você tem que se submeter para cada um dos sandbox, sim, mas a ideia é que você, uma vez você participando do sandbox, você tem uma coordenação entre os reguladores. A ideia é que daqui a um tempo você se submeta a um sandbox e todo mundo que tiver, os reguladores que tiverem acordos entre eles, você não precisa sempre estar se submetendo para cada um. Você submete uma vez e aí você vai estar sempre debaixo do guarda-chuva de todos eles. Mas por enquanto, você abre o sandbox da SUSEP, vai ter que se inscrever lá. Abriu da CVM, vai ter que se inscrever lá. Abriu do Banco Central, você vai ter que se inscrever lá e eles vão ter uma atuação em conjunto em certos aspectos. Não tá começando aqui no Brasil, né? Agora, acho que sem dúvida, essa possibilidade de você entrar em um e isso já servir para os outros, porque realmente tem segmentos do mercado onde você vai ter alguns reguladores entrando junto contigo. Então não vai ter jeito. E aí, realmente, você fazendo isso, você torna menos burocrático, mais acessível para todo mundo. Achei ótimo. Sim. Agora, uma dúvida que rolou aqui em mim foi o seguinte: tô eu lá, alegremente, fiz a solicitação de sandbox e tô atuando no mercado. Aí falei: olha, quero que você regule minha atividade. E aí, ao fim, ao cabo, o regulador lá qualquer chega à conclusão do seguinte: Micaela, não vou aprovar isso não. Não é porque a sua atividade não seja inovadora. Mas eu entendo que, por exemplo, ela pode esbarrar aqui em alguns óbices de concorrência, ou eu posso entender que não, o Brasil ainda não está preparado para isso, uma visão mais macropolítica. Para ele negar a regulação, e é isso que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro, para ele negar a regulação, ele tem que se ater a argumentos técnicos ou ele pode se ater a argumentos políticos, ou de conveniência e oportunidade? Ele tem uma discricionariedade para negar essa regulamentação? No final assim, considerando que a pessoa está participando do programa de sandbox, no final, obviamente, vai ter que se considerar sempre critérios técnicos, né? Até porque a gente está falando de agência reguladora, então é toda a parte técnica que vai estar sendo avaliada ali. Em questão de abrir um edital de sandbox, aí fica muito a critério da instituição, né? Tipo, se ela vai abrir ou não, ela não tem que dar uma justificativa a princípio sobre isso. Então, obviamente, com a pressão do mercado, ela pode abrir espaço para discussão ali se faz sentido ou não, como foi feito em relação ao setor financeiro, de abrir uma audiência pública, depois toda uma consulta pública em relação ao estabelecimento de um sandbox, mas a princípio não tem nenhuma instrução de vocês têm que responder dessa forma sobre a negativa de se abrir um edital para tal atividade. Entendi. Então, para você abrir o edital, existe a discricionariedade, é uma questão deles. Agora, Sim. a partir do momento que ele abre o edital, ele se vincula. Portanto, a negativa vai ter que ser pautada pela não observância de alguns critérios técnicos ali do edital. Eventualmente, exato, eu de novo lá alegremente no mercado fazendo negócio. Me submeti ao edital, toparam e aí fomos lá. No final das contas, eles chegaram à conclusão de que não ia rolar. Eventualmente, será que eu corro algum risco de, tipo, ter que pagar alguma multa, ter que pagar alguma coisa, porque eles entenderam que aquela atividade não deve rolar? Ou não? Ou isso é só um teste e eu não tenho ônus? O máximo que pode acontecer a gente entende que você vai ter que se adequar à regulamentação já vigente. Então, você vai ter que arcar com os custos de agora estar seguindo toda a regulamentação que já existe. Agora,
a gente entende que essa atividade não pode acontecer. E aqui entra um pouco de uma crítica de, ai, que susto. A empresa, ela pode, ao longo desse tempo, ter crescido e ter se desenvolvido tanto que não dá para você mais embarrear como regulador. Então, o regulador vai ter que pensar um jeito de resolver o problema. Mas, a princípio, não tem nenhum custo. Ela só teria que desativar as atividades, né, no caso. Não, o Harry adorou o que você falou, ele latiu aqui a beça. Essa é a questão da live, né? Você está fazendo uma live, cachorro late, carro passa, obra acontece, tudo acontece. Mas eu acho que foi bastante interessante esse teu ponto, porque eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, será que eu vou ter algum prejuízo? Sim, o meu prejuízo é me readequar à atividade, ou então, tchau, fechar as portas, ser feliz, e aí vai ter toda uma discussão com relação a isso também, se é possível ou não e tal. Mas então tá ótimo, Luísa. Olha, eu achei assim a sua live extremamente esclarecedora para mim. Tenho certeza que para todo mundo que está aqui. Várias pessoas perguntaram, agradeço a participação de todo mundo. Aviso que essa live vai ficar gravada, tá? No nosso GTV. Portanto, quem não pôde assistir tudo, quem entrou no meio da live, vocês vão ter a possibilidade de assistir tudo desde o início, tá bom, pessoal? E quarta-feira que vem a gente tem mais meio-dia. Luísa, eu só quero te agradecer pela presença aqui, por essa difusão de conhecimento que eu acho tão importante. Eu gostei da ideia do sandbox na área tributária, vou pensar seriamente com relação a esse aspecto. Vamos conversar. Quem sabe não façamos um artigo conjunto sobre esse assunto. Mas, assim, acho que são novas frentes e a ideia é exatamente essa. Acho que você tem um mérito absurdo de estar trazendo um tema extremamente importante, árido, porque não é comum na legislação nacional, portanto, está estudando a beça, está trazendo coisas de fora, acompanhando o que está acontecendo. Então, parabéns a você por essa iniciativa. Obrigada por estar reservando um tempinho um tempo seu para falar com a gente, dividir um pouco desse conhecimento com a gente. Nada, eu que agradeço pelo convite. A gente está com os canais da Dados Legais e eu também sempre aberto para estar participando. Se alguém quiser continuar a conversa, que eu sei que é rapidinho aqui na live, a gente tem que ser superficial, mas eu me coloco à disposição para poder também estar falando um pouquinho mais, ainda mais agora que está vindo à tona esse tema. E só agradecer, muita admiração pelo trabalho de vocês na tutoria também, Micaela. Então tá bom, beijo grande e até a próxima. Fica com Deus, Tchau, querida. tchau, Tchau, gente. pessoal. Obrigada.